Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O assunto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, ele vem a reboque do assunto do capítulo 4, que era na nossa fragilidade, vivendo aqui neste mundo, num corpo ainda, um corpo perecível. E aí chegamos no capítulo 5, ele vai dar mais detalhes dessa fragilidade, mas por outro lado da esperança e da certeza que nós temos de não sermos achados nus, né? de sermos achados vestidos. E ele está falando aqui, ele usa alguns símbolos aqui, algumas figuras, como tabernáculo para a nossa situação atual, que é uma barraca, uma tenda, edifício para a nossa situação futura, que é um corpo já transformado no céu. E nós temos então praticamente três estados, né? E um é viver nesse mundo num corpo perecível, que é o que a maioria quer. A maioria das pessoas não quer mudar isso, não quer sair daqui. Então essa é a pior coisa que pode existir para um cristão. Continuar vivendo nesse mundo num corpo perecível. Porque nós sabemos que aqui esse mundo não é o nosso lugar, esse corpo não é o nosso corpo para sempre, não é o nosso corpo permanente. Então esse seria o pior estado, a pior condição é essa que nós estamos. Aí uma segunda condição, melhor que essa, é nós estarmos sem esse corpo perecível, mas na presença do Senhor no céu, desencarnados, que é aquilo que Paulo falava, né? Para mim, eu morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, essa seria uma segunda condição melhor que a primeira. Por isso que quando alguém parte, algum irmão, alguma irmã, parte desse mundo, né? Dorme no Senhor e desencarna, né? Deixa esse corpo, nós não nos entristecemos com o fato em si, né? Nós entristecemos por causa da saudade, não vamos mais vê-la aqui, nesse mundo tal, mas nós temos certeza de que ela está num lugar melhor e com melhor companhia até do que estava aqui. Então o primeiro estado é o pior, estar neste mundo num corpo perecível. O segundo estado é melhor, né? Estar com Cristo é melhor, Paulo falou isso. Tem o desejo de partir, estar com Cristo, que é muito melhor, ele fala. E o quarto estágio, esse é o excelente. Qual é o quarto estágio? É quando nós formos ressuscitados, se tivermos partido antes desse mundo, ou formos transformados, se ainda estivermos aqui quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então esse terceiro estágio é o melhor de todos. Então o primeiro estágio, viver no mundo com Cristo, é bom, porque nós temos Cristo já. O segundo estágio, viver no céu sem o corpo, mas com Cristo, é melhor ainda. E o terceiro estágio, viver no céu com Cristo e com o nosso corpo transformado, esse é a excelência, esse é o excelente. Porque aí nós estaremos perfeitamente salvos. É muito importante entender que a nossa salvação, nós somos salvos aqui nesse mundo, a nossa alma é salva, o nosso espírito é salvo, mas o nosso corpo ainda não foi salvo. A salvação do corpo se dará no arrebatamento, na transformação, ou quando ressuscitarmos. Então, esses são os três estados em que nós podemos estar. Mas o sentimento que o cristão deveria ter é esse do versículo 6, 2 Coríntios 5, 6,
Por isso estamos sempre de bom ânimo, não é? Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então, por isso que estamos de bom ânimo. Mesmo vivendo aqui, sabemos que temos um lugar na glória preparado para nós, que nós não enxergamos com os olhos carnais, nós vemos pela fé. Mas o versículo 8 coloca coroa, né, essa questão toda, dizendo assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Tem um hino que fala assim: do céu tenho saudade, né? Eu do céu tenho saudade, esqueci agora a letra completa, mas tem até um salmo parecido com isso, né? Quando eles estavam vivendo em Babilônia. Vamos ver se a gente acha esse salmo. Salmo 137, versículo 1 diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Então, esse aqui é um salmo que denota a tristeza e a saudade que os israelitas, os judeus, tinham quando estavam no desterro na Babilônia, quando estavam longe da sua terra. É claro que os salmos são para Israel, não são para a igreja. É bom sempre entender isso, eu gosto de repetir isso, porque por mais belos que sejam esses salmos, eles têm coisas que não caberiam nem pensarmos nisso, né? Por exemplo, esse salmo mesmo, no versículo 7 em diante, ele fala: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Bater com a cabeça deles nas pedras. Então você imagina, isso aqui é um sentimento perfeitamente adequado ao povo judeu, que tinha suas esperanças aqui na terra, os seus inimigos aqui na terra, e tinha saudades, claro, de Jerusalém, enquanto eles estavam desterrados. Mas até aí vai a figura, ou a sombra, para nós aplicarmos a nós, porque nós não temos desejo de bater com a cabeça do filho de ninguém nas pedras, né? Nós não temos esse desejo. Isso aqui era para eles lá, para Jerusalém. Mas nós sentimos saudades. Nós sentimos saudades. Então esse versículo 8, que nos fala aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, onde ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, é um sentimento de saudade, de algo que nós ainda não tomamos posse. Mas sabemos que vai ser assim, porque andamos por fé e não por vista. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.